Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar, o grupo de louvor também. Muito obrigado. Deus é bom? Você crê nisso com todo o seu coração? Amém? Eu estou aqui por causa dele. E você? Aleluia. Deus é bom demais. Queridos, essa semana, domingo passado, na verdade, eu tive lá com os adolescentes e a gente está passando lá com eles as histórias do Antigo Testamento e a gente está fazendo todo um panorama bíblico até chegar nos dias atuais. Vamos passar por tudo que der, tudo que a gente achar que foi interessante para o aprendizado deles. E essa semana eu me deparei com a história de Jacó. E eu já escutei a história de Jacó muitas vezes, desde criança a gente está na igreja. Mas essa semana, essa história se apegou comigo. E eu tenho meditado e eu tenho dito para eles, olha, vocês já escutaram talvez essa história no nível 1, que é a historinha de Jacó, dos personagens bíblicos, com as figurinhas, com as imagens, com os filmes. Hoje eu vou explicar para vocês a história num nível mais avançado. E aí comecei a explicar para eles alguns detalhes. E o Senhor continuou falando comigo, traz isso para a igreja, eu quero que você fale um pouco mais. E a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai aprender com esse homem de Deus, amém? Eu queria que você começasse comigo, abrindo a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 28. Para dar um contexto para você, antes da gente começar a leitura, Jacó tinha acabado de trair a sua família, traído principalmente o seu irmão, e enganado seu pai. Como é que ele fez essa traição? Ele roubou a bênção que seria do seu irmão, por direito, e ele faz uma jogada junto com a sua mãe, e ele envolve o seu braço em pelos de animais, para o seu braço ficar peludo, como o do irmão. Enquanto o irmão foi caçar uma comida para o seu pai, Jacó foi mais rápido, junto com Rebeca, prepararam um alimento ali mesmo, e ofereceram ao pai. O pai Jacó, o pai Isaac, já estava cego, e ele transferiu a bênção que seria dada a Esaú, ele transferiu para Jacó. E quando o irmão chega, fica furioso com isso. Então, o plano foi fugir. Fugir de casa, fugir do pai, fugir do irmão para não ser morto, fugir de Deus, fugir de tudo. E o conselho que ele recebeu foi, vai para a casa do teu tio Labão, e lá passa um tempo até que a ira do teu irmão se aplaque, se apazigue contra ti. E assim ele fez, mas a Bíblia diz que ele era uma pessoa doméstica, caseira. Não era como um irmão, um caçador, um guerreiro valente. Ele era uma pessoa mais pacata. E assim ele foi, sem experiência, para atravessar um deserto, que de dia faz temperaturas maiores de 40 graus, e à noite temperaturas menores de menos 3 graus Celsius. Então você imagina uma pessoa sem tanta experiência, ter que lidar com várias situações e problemas, e olhar para trás e talvez já arrependido de toda a cena que aconteceu, mas ele agora tinha que ir em frente, não tinha a possibilidade de ir para trás. E ele se encontra aqui agora, no deserto, deitado, no chão, frio, para a hora de dormir. Ele pega uma pedra e coloca lá, e a gente vai ler o que acontece agora. No versículo 10 de Gênesis 28, diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se nesse lugar. Às vezes você está reclamando do seu travesseiro, né? E o camarada aqui estava dormindo com uma pedra na cabeça. Então a situação não estava muito boa, não. No versículo 12 diz: E sonhou. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á até o ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é o lugar, não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Versículo 18, ele diz que Jacó levantou-se pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Queridos, vamos dar uma pausa aqui e vamos compreender toda a situação. O que estava acontecendo aqui? Depois que ele estava fugindo, foi dormir. E quando ele começa a dormir, ele tem uma visão, uma coisa assombrosa, uma coisa sem precedentes. Uma escada, ele vê uma escada que vinha, a palavra fala, do céu até a terra, ao lugar onde ele estava repousando. A pedra que ele tinha estabelecido naquele lugar. E ele disse que via anjos de Deus subindo e descendo. E aquela visão foi incrível, ao ponto de ele acordar, ficar tremendamente assustado. Escutar Deus proferindo sobre ele as promessas que tinha proferido ao seu avô Abraão, dizer que em ti serão benditas todas as nações da terra, a sua descendência será como as areias da terra. E ele vê toda a renovação da bênção. Ele fugindo, tinha acabado de cometer uma traição, mas Deus, ele não honra, principalmente com primazia, o nosso caráter por si. Deus honra em primazia a sua palavra e as suas promessas. Então, tinha uma bênção que tinha sido lançada sobre a vida de Jacó, e agora ele estava carregando essa bênção, e Deus, honrando a palavra do pai dele, Isaac, que tinha proferido, dizendo que ele ia ser sobre o irmão dele, ele ia governar sobre a família. Então, Deus pega junto com a aliança e diz: a aliança vai continuar em você. Então, queridos, às vezes nós chegamos para Deus, e muitas vezes há esse tipo de exigência na igreja, de querer que as pessoas se comportem da melhor maneira possível, querendo que as pessoas tenham um comportamento padrão, quando nem sequer, muitas vezes, a igreja em si tem dado conta de transmitir um bom comportamento dessa forma. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e pensamos: mas olha as coisas como estão, olha as atitudes das pessoas, e nós queremos ali lançar palavras, quando na verdade o mundo sempre foi mundo. Agora a igreja é que tem que mostrar um comportamento padrão. E nesse ponto da vida de Jacó é que as coisas elas começam a ser transformadas. Ali ele disse, o nome daquela cidade era chamada Luz, até esse dia, porque a visão que ele teve de Deus aqui foi tão grandiosa. Então, a cidade das mais importantes da época teve que mudar o nome. Ele diz: essa cidade aqui não vai ser mais chamada de Luz, essa cidade vai ser chamada de Betel. E o que é que significa Betel? Betel significa lugar de Deus, casa de Deus. E ele transforma, e a visão foi estabelecida sobre aquela pedra, aquele monumento que ele estabeleceu naquele lugar, certo? Agora nós vamos para outra história. Em Números, no capítulo 9. Vai comigo. Números, capítulo 9. A gente vai ler do 15 em diante. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme
a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente do entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, já partiam em seguida. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Quando nós vemos a figura de Jacó e a manifestação da presença de Deus, através dos anjos descendo e subindo, na terra, aquele era o único lugar onde tinham portas abertas do céu. E mais à frente, quando a nação de Israel se estabelece, Deus manda que Moisés construa um tabernáculo. E o tabernáculo seria o lugar da manifestação de Deus. E essa nuvem que vinha sobre o tabernáculo, com um aspecto de fogo, ela se chamava Shekinah, ou seja, a presença manifesta de Deus. Então, quando a nuvem repousava sobre o tabernáculo, eles permaneciam. Quando a nuvem se levantava e ia para outro lugar, todo mundo armava as coisas, arrumava rapidamente. Todo o tabernáculo era desmontável e eles rapidamente pegavam tudo e iam exatamente para onde o Senhor estava indicando. E assim eles fizeram por muito tempo. Primeiro, Deus tinha uma localidade onde a presença dele foi manifesta. Em segundo lugar, Deus estabelece um tabernáculo, onde as pessoas iam servir naquele lugar, iam realizar os sacrifícios, iam fazer as coisas, as ordens conforme Deus tinha mandado, e a presença do Senhor ia estar sempre disponível com eles. Ou seja, Deus passou de um ponto onde era um lugar fixo, para outro ponto onde a presença dele já podia ser conduzida dentro de um tabernáculo, e assim acompanhar o seu povo o tempo todo. Então aí nós já temos 2 níveis da presença de Deus. E era interessante observar isso e trazendo para o nosso contexto atual. Muitas vezes nós queremos seguir a direção do Senhor sempre de maneira específica. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas estão recebendo a palavra, estão crescendo no Senhor, e elas começam a olhar para algo no futuro. Tem um chamado lá na frente, tem uma nação para alcançar. E muitas vezes, ao ficar olhando para esse chamado futuro, para essa nação que eu preciso alcançar, as pessoas se esquecem de fazer o que precisa ser feito hoje. Por quê? Ele disse que enquanto a nuvem não ia para canto nenhum, enquanto eles não tinham direção específica para onde seguir, o que é que eles faziam? Continuavam servindo. Continuavam fazendo o que tinha que ser feito. Muitas vezes eu fui questionado lá na igreja que eu fazia parte, o porquê de eu permanecer naquele lugar e não tentar ir para outros lugares, pregar para outras pessoas. Eu disse, enquanto o Senhor não me conduz para outro lugar de modo específico, eu continuo fazendo aqui o melhor que eu faço. Amém. Saiba, querido, que o teu chamado não tem uma relação geográfica necessariamente. Não, você não vai começar a cumprir o seu chamado quando você chegar lá naquela nação. Você não vai começar a cumprir o seu chamado depois que você chegou aqui em Portugal. Ou, não, eu tenho outra missão, eu vou para outro canto. Não, você vai cumprir o seu chamado hoje. Começa a obedecer a palavra hoje, aqui, servindo aos pastores, servindo aos irmãos. O que você está esperando para começar a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer? Sabe, não vive no futuro quando o presente está disponível. Sabe como é o nome do tempo do Senhor para nós? O nome do tempo do Senhor para nós se chama hoje. A palavra diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu... vocês conhecem a palavra, né? O Senhor deu a nós o pão de cada dia. O Senhor, com o ladrão lá na cruz, um do lado do outro, o que Ele disse? Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Então hoje é o tempo do Senhor para você. Não fica esperando algo miraculoso, algo mirabolante acontecer, uma visão, um anjo, uma escada que vem do céu até a terra. Não, cumpre a palavra, querido. Vive a palavra hoje, no tempo certo. Amém? Amém. E fica esperando. No dia que o Senhor trouxer a direção, pega as tuas coisas. Não conta tempo. Vai,
se conduz para aquele lugar, porque aquele lugar é o lugar da bênção manifesta do Senhor. Hoje nós sabemos que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Amém? Glória a Deus. E hoje nós podemos ouvir a direção do Espírito no nosso interior, guiando nosso coração, trazendo paz aos nossos passos, nos conduzindo por onde quer que nós precisamos ir. Mas nós temos que entender a importância de fazer e dar o meu melhor aqui, onde eu estou. Amém? Abra sua Bíblia agora. Em João, no capítulo 1. João capítulo 1, já no verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é o versículo 14. Acabei esquecendo de te dizer. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós já lemos esse texto, acredito que uma centena ou milhares de vezes, e você toda vez recebe um ensino diferente, uma revelação diferente. E se você não sabia, eu quero dizer o que significa a palavra habitou no versículo 14. Vamos ler mais uma vez, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é que essa palavra habitou, ela significa no original, no grego? É a palavra eskinosen. Eu não sei a pronúncia certa, mas eskinosen. E essa palavra significa armou tabernáculo. Então, quando a palavra diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele armou como um tabernáculo. Aquele tabernáculo, a imagem de Cristo que era conduzido pelo deserto. Quando a nuvem repousava, o povo ficava. Quando a nuvem ia, o povo ia, e ali eles paravam. E Cristo, quando veio, ele era o próprio tabernáculo. Ele era a manifestação própria da presença de Deus. A palavra fala que ele é a imagem exata de Deus. Quando você quiser olhar para Deus e entender as propriedades de Deus, não precisa procurar por muitos lugares, não. Olha para Cristo, porque ele é a imagem exata de Deus. E Cristo, quando vem à terra, ele arma um tabernáculo. E o que o tabernáculo significa? A presença de Deus. Queridos, onde a presença de Deus está, não existe falta de nada. Onde a presença de Deus está, não existe enfermidade. Você sabia disso? Onde a presença do Senhor está, não existe trevas alguma. E é por isso que Jesus, um tabernáculo ambulante pela terra, por isso que quando ele chegava perto do enfermo, a presença de Deus se manifestava naquele lugar e havia uma comunicação, uma pergunta. A terra perguntava ao céu: no céu é assim? E o céu respondia: não. A terra perguntava: aí em cima tem doença? E o céu respondia: tem não. E por causa disso, Jesus podia dizer: levanta-te e anda. Por causa disso, Jesus podia dizer: seja curado, pega a tua cama e vai embora. É por isso que Jesus, ao ser o tabernáculo de Deus na terra, quando ele estava diante de uma multidão faminta, a terra perguntava para o céu: ei, tem necessidade aí? Tem falta? Deus, tem falta aí? E o céu respondia: tem não. Então se manifesta a vontade de Deus na terra. E qual era a vontade de Deus? Multiplicação, suprimento. Sabe, querido, você não precisa ter falta de nada. Você não precisa ser submisso à enfermidade. Você não precisa deixar que as trevas tomem conta da sua vida. Por quê? Porque Jesus, que era o tabernáculo, ele se tornou o cabeça da igreja. E o Espírito Santo veio hoje habitar dentro de mim e você. E hoje nós somos os tabernáculos de Deus na terra. E por isso que quando você chegar e se deparar com alguma situação, saiba, a presença do Senhor é manifesta na sua vida e o quadro pode ser mudado. Há poder que podem sair das suas mãos para transformar qualquer situação. Há uma palavra de bênção que pode sair da sua boca para transformar toda e qualquer situação.
Existe uma sabedoria divina que se move dentro de você. E era tão poderoso. Depois que o tabernáculo foi estabelecido em Israel, foi criado um templo, já um nível maior, uma casa maior, um lugar fixo em Israel. Israel, o lugar de Deus, a presença de Deus, ficava manifesto naquele lugar. Diz que a nuvem vinha de forma tão poderosa que quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora nem conseguia entrar. De tão poderosa que era aquela presença. Nenhum dos sacerdotes, às vezes, conseguiam ficar de pé. E, às vezes, você questiona, esse negócio de cair aí na igreja. Esse negócio aí de cair dentro da igreja, esses negócios doidos, que o povo sai correndo. Será que isso é de Deus mesmo? Começa a olhar para a palavra, nós temos resposta. O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos simplificar as coisas. Um homem natural, tendo contato com alguém espiritual, extremamente poderoso. O que acontece quando algo que é normal toca com uma força que é sobrenatural? Você já experimentou colocar o dedo na tomada? Não é uma boa experiência não, viu? Dá uma reação em você. E se for muito forte, às vezes você não consegue ficar de pé. E às vezes você sente como um fogo nos pés e começa a correr. Isso é a presença do Senhor manifesta. E nós, quando toca no nosso corpo, nós não conseguimos nos conter. É por isso que essas manifestações existem. Então, vou te dar uma dica. Na próxima, se joga, aproveita. Amém? Pode curtir o momento, porque é a vontade de Deus para nós. Amém? No mesmo capítulo de 1 João, quero que você vá comigo. No versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. João, capítulo 1, versículo 43. Tá certo? Versículo 46 agora. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus lhe disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e lhe disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse, só porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus não é só o tabernáculo, ele é a própria, a pura manifestação da vontade de Deus. Ele é a presença de Deus manifesta. Ele é a escada. Ele é a porta aberta que Jacó viu lá muitos anos atrás. Jacó viu aquilo, ficou assombrado. E agora Jesus estava na terra para assombrar as obras do diabo. Ei, sabe que tem uma relação aqui muito forte? Qual é a diferença entre a escada de Jacó e a torre de Babel? Quem sabe o que é a torre de Babel? Só para eu ter uma amostra aqui. Então a maioria sabe. Pessoas tentaram construir uma torre para chegar a Deus. Para tocar nos céus. E Deus foi ali que ele espalhou as nações. Mas a diferença entre a torre de Babel, o que é que representa a torre de Babel? As religiões do mundo. Todo mundo tenta fazer algo para alcançar a Deus. Se eu for bom, eu acho que eu consigo minha salvação. Vai na rua. Quer evangelizar? Começa com isso. Ei, o que é que você acha que precisa fazer para ser salvo? Aí tu vai escutar. Se eu for uma boa pessoa, e se eu ajudar, e se eu for eu der caridade, e se eu for nos hospitais, e eu for uma pessoa de paz, eu vou ser salvo. Muitos vão responder, não faço a menor ideia. E aí você começa a falar que a salvação não depende de algo que nós possamos fazer. Nós não temos como construir uma torre para chegar ao Senhor.
mas o Senhor pode lançar uma escada do céu para chegar até nós. E essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião do mundo. Todas as outras vão tentar alcançar a Deus por algo que deve ser feito, enquanto o cristianismo diz, nós dependemos de alguém que veio e nos alcançou. É Deus vindo e alcançando o homem. A escada de Jacó partia do céu e repousava sobre a pedra que Jacó estava deitado com a cabeça. E logo depois Jacó faz um altar e diz, essa é a casa de Deus. E aqui, Jesus diz, ei, vocês não viram nada. Por que Jesus diz isso? Ele ficou impressionado, porque Jesus disse exatamente onde ele estava, disse o que ele estava fazendo, disse tudo certinho. Ele ficou assim, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Coisa que Pedro só foi ter essa revelação quase 2 anos depois. Ele já disse ali, no começo do ministério de Jesus. E o que é que isso representava? O que é que Jesus queria dizer com isso? Ei, você está impressionado por causa disso? De mim você não pode esperar coisa pouca, não. Espera para você ver o que vai acontecer. Você vai ver céus abertos sobre a minha vida. Você vai ver anjos de Deus descendo e subindo. E fazendo acontecer aquilo que eu declarar e manifestar. Amém? Essa é a diferença. E eu quero falar a vocês aqui, o tempo já está se encerrando, mas eu quero falar de outro episódio da vida de Jacó. Jacó vai passar um tempo na casa do seu tio Labão. Lá ele casa com 2 mulheres. Ele trabalha 14 anos para tê-las, certo? A primeira esposa é Lia e a segunda é Raquel. E ele passa na terra do seu tio Labão cerca de 20 anos trabalhando, e lá ele consegue adquirir muitas riquezas, porque a bênção do Senhor estava sobre ele o tempo todo. E quando Jacó volta, já com suas famílias, com seus gados, com seus servos, era já uma multidão de pessoas, depois de 20 anos. E ele está pronto agora para ter um confronto com seu irmão Jacó. Está na hora da verdade. Isso, Esaú. Está na hora da verdade. Ele não quer mais viver fugido. Ele não tem mais a intenção de viver uma vida escapista. Não, ele quer encarar a realidade. Se Deus disse que eu ia governar naquela terra, é naquela terra que eu vou. E acabou. É como a nuvem que chega e diz, ei, está na hora de ir. E ele vai. E quando ele vem, no meio do caminho, tem uma história que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessas coisas curiosas que tem na Bíblia. Em Gênesis 32, no versículo 22. Gênesis 32, 22. Diz que levantou-se ele naquela noite, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou a val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um anjo, ou um varão, vai depender da tua versão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir. Quem é que está dizendo isso? O anjo. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então o anjo disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha, no caminho de volta, perto daquela primeira cena da escada, Jacó se depara com um anjo. E ele começa a degladiar com esse anjo. Você sabe o que significa o nome Jacó? Muitos dizem que o nome Jacó significa o traidor, o traiçoeiro, o trapaceiro. Tem uma versão, uma tradução um pouco melhor, que diz que é aquele que se agarra, o oportunista. Então pode ser essas duas coisas, ou um oportunista, ou aquele que se agarra. Por quê? Porque quando ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú. Ele era gêmeo, o irmão nasceu primeiro e ele nasceu logo em seguida.
E por isso que botaram o nome dele, aquele que agarra. E por toda a vida de Jacó, porque ele nasceu em segundo lugar, ele tinha direito a metade daquilo que o seu irmão teria. O seu irmão sempre teria o dobro do que ele na herança. Então, toda a oportunidade que ele tinha, ele se agarrava. Ele dava um jeito. Assim ele fez em casa, assim ele fez na terra de Labão. Então, todo tempo, Jacó tinha que fazer alguma espécie de artimanha para conseguir algo, para prevalecer em certas situações, para sair da desvantagem. Mas nesse tempo aqui, quando ele estava voltando decidido. E ao encontrar com o anjo, ele disse, quer saber? Ele agarra o anjo, assim como o nome dele diz. E ele agarra o anjo e diz, eu não te solto, se você não me abençoar. E o anjo ainda tenta, porque estava na hora de voltar, uma coisa que a gente não consegue compreender ao certo, o porquê. Estava na hora do anjo voltar. Então diz, você precisa me soltar. E ele não queria, ou você me dá a bênção, ou eu não te solto. E o anjo olha para ele e diz, como é teu nome? E ele diz, oportunista. Eu faço de tudo. Eu me agarro. E basicamente o que ele estava dizendo? Mas eu não aceito mais isso. Eu não quero mais ser assim. Eu estou aqui agarrado com você, porque eu não aceito mais o meu estilo de vida. Eu quero aquela bênção que me foi prometida. Eu não te solto. Eu acredito que o anjo ali solta um sorriso. Isso aí já é interpretação minha, tá certo? E diz, seu nome não será mais Jacó, será Israel. Que significa Israel, aquele que luta com Deus. Aquele que é o campeão de Deus. Então você não vai mais ser conhecido como um oportunista. Você não vai precisar mais desse sufoco de ficar se agarrando nas situações de toda maneira, não. Teu nome foi mudado. E o final do texto que eu li com vocês, no versículo 30, diz, chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque tenho visto Deus face a face. E esse finalzinho é maravilhoso, ele diz, a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Nesse momento, nesse exato momento, tudo mudou para mim. Eu não sou mais o mesmo. E eu vejo também isso acontecer, se o pessoal do louvor puder vir tocar. Eu vejo isso acontecer, queridos, muitas vezes nas nossas vidas, sabe? Nós nos encontramos com Deus na situação em que nós estamos. Mas ao se encontrar com o Senhor, as coisas precisam ser alteradas. Existe um orgulho próprio muito forte nas pessoas, que é uma espécie de orgulho por ser igual o tempo todo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É o meu jeito. Vocês vão ter que me engolir. E as pessoas parecem que têm um orgulho de permanecer igual ao longo dos tempos, sendo que a bênção do Senhor está na mudança. A bênção do Senhor, ela vem para alterar o nosso destino e a nossa vida. O curso é alterado quando nós temos um encontro com o Senhor. Sabe, querido? Eu queria que você ficasse de pé. E talvez você tenha chegado aqui nessa situação. Eu tenho lutado demais. Eu não aguento mais o jeito que as coisas estão. Eu quero dizer para você, tem mudança disponível. Existe um Deus que abriu as janelas, que lhe abriu portas ao teu favor. O Senhor te encontrou do jeito que você estava. Mas a partir de hoje, não sei como costumam te chamar por aí, eu sei que Deus tem um nome novo para você. Deus tem uma história nova para realizar em você. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, solta um clamor desses. Paulo diz, já não há mais culpa ou condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que andam segundo o Espírito. Queridos, muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Mas isso aqui era um grito de Paulo. Por que eu digo que Paulo estava gritando? Porque Paulo era um assassino de cristãos. Paulo mesmo diz, eu era o pior dos piores. Se tinha um que não merecia, era eu.
Para fazer o mal eu era o melhor, ele diz. E ele começa a sua vida. Se não fosse um homem chamado Barnabé, para dar confiança a Paulo diante dos outros apóstolos, diante da igreja, ele não conseguiria cumprir o ministério que Deus chamou ele para cumprir. E acredito que ao escrever Romanos capítulo 8, versículo 1, ele podia estar muito bem pensando: eu sei o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sei a fama que eu tenho, porque muitas vezes quando ele chegava, as pessoas diziam: tem certeza que vai receber esse mentiroso, esse assassino? Vocês têm certeza disso? E Paulo bradava, dizia: ei, já não há mais condenação. Eu não sou esse mais. A minha vida foi transformada. Não importa mais a opinião pública ao meu respeito. Eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu já estou vivendo uma vida nova. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E queridos, eu não sei como você chegou aqui, o que falaram de você, como foi o seu passado. Eu sei que, tudo mudou. Tudo já foi renovado pela palavra. A bênção do Senhor já habita em você. Você é tabernáculo de Deus na terra. Não há falta. Não há escassez. Não há carência. Não há doença. Não há enfermidade. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então eu queria que você essa noite aproveitasse esse momento para estabelecer o seu altar aqui. Assim como Jacó fez naquele dia. Entendeu a presença manifesta de Deus, entendeu a promessa e diz: casa de Deus, é esse lugar que eu vou habitar, é esse Deus que eu vou servir, é esse Deus que eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não me conformo com quem eu sou ou com quem eu fui. Eu só me conformo e eu me alinho com aquilo que Deus diz a meu respeito. Amém? Aleluia. Vamos cantar.